Eu aprendi uma oração com o pastor Márcio, enquanto você está aí achando João capítulo 6, está na Bíblia, viu, irmãos? Novo Testamento. Pastor Márcio, ele sempre começa a pregação dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo nessa noite. Não fazemos sempre, mas hoje pela manhã eu fiz, e eu senti de fazer agora de noite de novo, e eu quero ensinar você, porque nós somos guiados pela palavra de Deus e vivemos por ela. Jesus é a palavra. Então você vai declarar com fé. Eu quero que você pegue a Bíblia na sua mão aí, ou aonde você está usando ela, seja num smartphone, num tablet, levanta ela lá em cima como um profeta. A palavra que nós vamos ler: Jesus levantou aos céus um cesto com pães e peixes. Há um milagre, irmãos, quando a gente levanta as nossas mãos, quando a gente oferece algo ao Senhor. Então repita comigo dizendo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, porque eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Diga agora com voz de profeta: eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Dê um brado de louvor aí, Lagoinha. Glória a Deus. Tá certo aqui, irmãos? Agora? Falaram até comigo ali: pastor, arruma ali porque está meio fora do lugar o negócio. João capítulo 6 diz assim: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Olha o que Jesus fez: subiu ao monte, sentou com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, tá, irmãos, com I, que está me denunciando: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Queridos, vamos exaltar o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Você pode dar aí uns 10 glória a Deus, uns aleluia aí. Dê um brado de louvor ao Senhor. Aplauda Jesus. Faz alguma coisa, queridos, para chamar a atenção do Senhor nessa casa, nessa noite, porque nós estamos em sua presença. E a palavra de Deus diz que aonde nós estamos reunidos, Ele também está conosco. Então toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.
E eu prometo que eu vou pregar mais alto do que essa chuva, porque nós somos crente pentecostal, nós somos crente do fogo aqui nessa casa, amém, irmãos? Tem aí pelo menos uns 3 pentecostal para me ajudar a pregar. Aleluia, aí sim, Lagoinha. Irmãos, nós estamos vivendo debaixo de uma multiplicação também. O que Deus tem realizado em nosso meio, o que Deus tem feito em Lagoinha de Valparaíso há quase 5 anos, são coisas inexplicáveis, são coisas que nós estamos vivendo dia após dia, porque o Senhor, Ele tem se manifestado até nós, como Deus da provisão, como nosso Jeová Jirê. Nós não precisamos entrar em 2025, ano da provisão, para confirmar, corroborar que o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele nunca vai mudar, Ele sempre foi provedor, Ele continua sendo e sempre será provedor de todos aqueles que buscam a Ele. Jesus está te atraindo para buscar Ele a cada dia e viver debaixo dessa provisão. Mas o que nós temos vivido como provisão não é normal, irmãos. Diga para o crente que está do seu lado, não é normal o que a gente está vivendo. Se ele é um crente que está visitando há pouco tempo, fala, não é normal o que a gente vai viver a partir de hoje. Queridos, não é normal a provisão que tem acessado essa casa, acessado as nossas famílias. Não é normal o que está acontecendo. E por isso que eu vejo que nós temos vivido uma provisão que multiplica. Uma provisão que multiplica. Vamos estender a mão para o irmão da iluminação. Senhor Jesus, abençoe esse crente, Pai amado. Usa as mãos dele nessa noite, Senhor, para que esse lugar seja cheio de luz, Pai. Mas que a tua luz venha brilhar ainda mais em nome de Jesus. Aleluia, a luz está voltando, irmãos. Não é normal aquilo que a gente está vivendo aqui na Lagoinha Valparaíso. Não é normal o que a gente tem vivido como igreja, porque o Senhor, Ele tem multiplicado a provisão que Ele tem liberado dia após dia sobre nós. E quando eu li esse texto, irmãos, isso aqui é uma realidade que a gente está vivendo, é algo muito normal da gente estar falando aqui, porque é algo que a gente tem vivido como experiência. O que eles viveram há 2000 anos atrás, nós temos vivenciado isso hoje, mas com experiências diferentes. Jesus multiplicou pão e peixe nessa passagem, mas o Senhor, Ele tem multiplicado tantas e tantas coisas na nossa vida, tantas e tantas coisas na nossa igreja, irmãos, e não tem como a gente falar de provisão de Deus, sem falar que Ele é o Deus que acrescenta, que multiplica, que dá muito mais do que nós necessitamos. Eu vejo Jesus nessa passagem, entregando para cada um a sua necessidade, mas eu vejo no final, querido, já dando spoiler, aonde Ele vai fazer sobrar tudo aquilo que Ele proveu. Então, irmãos, viver a provisão que multiplica é entender que a multiplicação da provisão, ela acontece em primeiro lugar no plano vertical. Nós sempre falamos aqui para cima, Lagoinha. Queridos, isso é profético, porque o que nós vivemos não está condicionado àquilo que é terreno, aquilo que é horizontal. Não, Jesus chamou você para viver uma realidade vertical. Jesus chamou você para viver uma realidade de céus na terra. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a respeito da oração, Ele falou, orem dizendo, assim na terra como é no céu. Aquilo que você quer viver horizontalmente, como um homem, como uma mulher, como uma pessoa em busca de propósitos de vida, aquilo que você quer viver aqui, queridos, primeiro você precisa viver lá. Primeiro você precisa apresentar lá. Sabe o que Jesus fazia? Jesus, Ele sempre andava para cima. Nessa passagem que nós lemos, antes do milagre da multiplicação aconteceu, Ele subiu o monte. Diga comigo, Ele subiu o monte. Diga, Ele olhou para cima. Diga, Ele levantou os pães e peixes. E diga, Ele falou para o alto. Sempre para cima, queridos. Sempre algo vertical. Sempre algo, queridos, aonde Ele conecta a realidade da terra com a realidade do céu. Aquilo que você quer viver nessa terra, queridos, precisa ser ligado no céu. Eu quero dizer que aquilo que foi ligado no céu ao seu respeito já é uma realidade na terra. Se você se colocar na posição de servo, na posição de discípulo, na posição daquele que está próximo de Cristo, de alguém que foi atraído por Ele,
Eu vejo nessa passagem Jesus atraindo pessoas para um lugar. A Bíblia diz que as pessoas estavam indo para Jerusalém para a Páscoa. Jesus, ele estava pregando para as multidões. Jesus, ele estava curando os enfermos. Jesus, ele estava fazendo a obra de Deus, tantas e tantas coisas. Jesus, como sendo também 100% homem, além de ser 100% Deus, ele também cansava, irmãos. E o primeiro ensinamento que eu vejo aqui é ele chamando os seus discípulos para irem ao monte. E ele pede para que os discípulos fiquem o quê? Sentados, descansados. Tem algum discípulo de Cristo aqui, irmão? Tem alguém aqui que serve a Jesus, que ama Jesus, que ama servir a Jesus? Eu quero falar que você é mais importante do que aquilo que você faz para Ele. Às vezes nós queremos fazer, nós nos entregamos, mas o Senhor Jesus tem chamado a sua igreja, o Senhor Jesus tem chamado os seus discípulos também para um tempo de descanso, para um tempo de sentar e para um tempo de aprender aquilo que Ele tem como experiência para a sua vida. Você precisa estar forte para servir, você precisa estar descansado para servir, porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos incansáveis. Nós somos aqueles que caminham, voam como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são todos aqueles que confiam no Senhor. Irmão, aproveite a oportunidade que Jesus tem te dado de descansar. Em meio a ambientes difíceis, em meio a ambientes adversos, em meio a uma tempestade, em meio a uma tribulação, em meio a um deserto, Jesus, ele também tem preparado o tempo de descanso para você, para que você possa renovar as suas forças, para que você possa renovar as suas energias. Sabe por quê? Porque tem uma multiplicação chegando por aí, aonde você vai precisar como nunca estar forte, para servir o propósito que Ele colocou nas tuas mãos. Nós somos feitos para servir, igreja. Nós somos feitos para servir o Senhor, para entregar o que Ele tem colocado nas nossas mãos. E aquilo que nós vivemos está no vertical. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Repita esse versículo para quem está do seu lado. Pense nas coisas do alto, não pense nas coisas da terra. Querido, Jesus está te chamando para começar a pensar sobre aquilo que é vertical. Jesus está querendo conectar o seu pensamento com aquilo que é vertical. Enquanto você olhar o que é horizontal, todas as situações adversas vão fazer você querer parar. Mas enquanto você estiver olhando para o céu, assim como o salmista disse no Salmo 121, eleve os meus olhos aos montes, e de onde me virá o socorro? É uma pergunta, e ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar para o alto, irmãos, olhar para os céus, é o único lugar que um discípulo pode olhar para vencer nessa terra. Porque as tribulações estão aí, as lutas do dia a dia estão aí, mas se nós olhamos para o céu, se nós pensamos naquilo que é do alto, se os nossos pensamentos estão ligados ao pensamento de Deus, não tem como dar errado, irmão. Não tem como não acontecer na tua vida. Não tem como você ser uma pessoa frustrada. Não tem como, irmãos, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus que Ele preparou para mim e para você são melhores. Creia que o caminho de Jesus para você é melhor. Creia que o que Deus tem feito você caminhar é melhor. Talvez no começo da caminhada não pareça ser melhor, mas Ele vai provar para você que é melhor. Porque Jesus, Ele nos leva a lugares que nós não iríamos sozinhos, aonde nós não gostaríamos de estar por vontade própria. Vocês entendem que nessa passagem as pessoas estavam indo para Jerusalém, para uma festa, a Páscoa, uma festa onde todos os povos, nações, os judeus de todas as nações iam para Jerusalém para celebrar, para ter comunhão, para viver avivamento, para adorar a Deus. E no meio desse percurso eles têm um encontro com Cristo. E Cristo, Ele começa a pregar a palavra nesse caminho. Cristo, Ele começa a ensinar o povo a realidade do reino de Deus. Irmãos, sem perceber, essas pessoas cativas pela palavra, essas pessoas envolvidas por aquilo que Cristo estava falando, aquelas pessoas sendo alimentados espiritualmente por aquilo que Cristo estava
fornecendo para cada um delas, elas não perceberam o tempo passar, e elas também não perceberam para onde estavam indo, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele atraiu essas pessoas para o deserto. Jesus, Ele atraiu essas pessoas para um lugar árido. Jesus atraiu essas pessoas para um lugar aonde não tinha alimento terreno, físico suficiente para alimentar toda aquela multidão. E é interessante que, se nós olharmos o texto e olharmos todos os textos falando sobre a multiplicação de pães e peixes, é um milagre tão grande assim, um sinal tão grande de Deus, que foi citado nos 4 evangelhos. E olhando na ótica dos 4 evangelistas, nós vamos perceber ali, queridos, que aquelas pessoas, elas fizeram um jejum, não espiritual, mas elas fizeram um jejum, queridos, ali, sem perceber o tempo passar. Elas já estavam há quase 3 dias sem comer nada. Há quase 3 dias elas estavam sem se alimentar, e Jesus ensinando, e Jesus falando, e aquelas pessoas ainda estavam ali sedentas. Mas Jesus, Ele conhece você. Jesus, Ele sabe qual é a sua limitação. Jesus, Ele sabe até onde você vai, e Ele se preocupa com você, amado. Jesus, Ele tem compaixão de você. Para o milagre da multiplicação acontecer, antes precisa haver a compaixão. Quando eu vejo Deus multiplicando algo na Bíblia, sempre vai ser precedido por um ato de compaixão, seja de uma mãe com um filho, ou seja, Jesus ali olhando para a multidão e se compadecendo dela, e não querendo despedir essa multidão, sem dar o alimento terreno para elas antes. E quando Jesus percebe que há uma necessidade naquele ambiente, quando Jesus percebe, queridos, que eles precisavam de se alimentar, Ele questiona, Ele faz uma pergunta. Queridos, Ele quer movimentar o coração dos apóstolos a entenderem que eles estão aqui, que eles estavam lá, não para questionar o que estava acontecendo naquele plano horizontal, mas Jesus estava estimulando os discípulos, os apóstolos, a enxergarem uma realidade vertical, a enxergarem não ali o pão da, não aquilo que o pão da, não pão da terra, mas que eles enxergassem, queridos, que Jesus, Ele poderia prover para todas aquelas pessoas. Então, irmãos, Deus, Ele te move para o lugar da multiplicação. Fala para quem está do seu lado: Deus te move para o lugar da multiplicação. Jesus moveu aquelas pessoas para o lugar da multiplicação. E o lugar que Jesus moveu aquelas pessoas era um lugar deserto. Deserto. Assim Deus fez com José no Egito. Deus moveu aquele jovem da casa de seu pai lá para o Egito. Assim como vai dizer em Gênesis capítulo 45, versículo 8: assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó, e me fez senhor de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Queridos, José entendeu que quem havia movido ele para o Egito foi Deus. Mas ele só entendeu isso no momento em que o sonho que ele teve lá na casa do seu pai se concretizou, e que os seus irmãos estavam na presença dele, pedindo um alimento para que eles pudessem levar para a sua família, para que eles não perecessem de fome. Naquele momento José entendeu que quem havia jogado ele na cova, no poço, não foram seus irmãos. Quem havia feito ele ser vendido como escravo ao Egito não foram seus irmãos. Quem havia feito ele ser caluniado na casa de Potifar não tinha sido seus irmãos, não tinha nada a ver com isso. Quem tinha lançado ele na prisão não tinha a ver com seus irmãos, queridos. Ele entendeu que todos os processos que ele passou na vida, que todo o deserto que ele percorreu, até chegar num local onde Deus queria usar ele para multiplicar algo, foi o próprio Deus que o havia conduzido. Assim como Jesus conduziu as pessoas ao deserto, Jesus também conduziu José ao Egito, para que uma multiplicação acontecesse, e ele pudesse participar desse processo. Querido, querida, assim é na minha e na tua vida.
Não olhe para o deserto como um local de escassez. Não olhe para o deserto como um local aonde você não pode produzir. Não olhe para o deserto como um local de desespero, porque se você olhar para o deserto horizontal, o deserto dessa terra vai te apavorar, vai te assustar, porque realmente o deserto é um lugar quente de dia, é um lugar frio de noite. Mas quando nós conseguimos enxergar o deserto de Deus, aonde Deus está presente nesse deserto, e o Deus que faz cair a comida do céu, e o Deus que faz brotar água da rocha, e o Deus, queridos, que provê todas as necessidades do seu povo, seja, queridos, tendo calor, colocar uma nuvem em cima, ou tendo frio, colocar uma coluna de fogo na frente. Queridos, o deserto com Deus, ele pode ser mais suave. O deserto com Deus, ele pode ser mais leve. O deserto com Deus, ele pode ser suportável. E é no deserto aonde Deus, ele quer te ensinar. É no deserto de Deus que ele quer te deixar mais forte. É no deserto aonde o Senhor quer fazer o milagre. É no deserto aonde o Senhor quer multiplicar algo que está pouco, ou algo que tem se acabado. Assim também aconteceu. Jesus moveu os discípulos às águas profundas. Em Lucas capítulo 5, versículo 3 ao 6 diz: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Simão era especialista em pesca. Simão conhecia da pesca. Simão havia tentado pescar a noite inteira e não conseguiu nada. E Jesus de dia quer mover eles para voltarem para o mar alto, onde as águas eram mais profundas, para que eles pudessem ter a oportunidade de pescar novamente. E foi nesse local que eles foram atraídos por Jesus, depois de receber uma palavra, aonde eles tiveram a pesca, a maior pesca da vida deles, aonde eles tiveram uma pesca maravilhosa. Irmãos, a primeira coisa que Jesus fez aqui foi ensiná-los. Jesus fez com que eles sentassem, Jesus fez com que eles aprendessem. E no mesmo lugar aonde eles foram frustrados, foi o lugar onde a multiplicação aconteceu. O Senhor, Ele quer mostrar para nós que o local que Ele tem nos conduzido, o ambiente que Ele tem te movido, é um ambiente fértil, é um ambiente onde Ele vai fazer acontecer. Talvez você não esteja enxergando isso, mas o Senhor, Ele está fazendo. O Senhor, Ele está movendo. Jesus, Ele falou a respeito da necessidade do povo ali em cima do monte. E é tão interessante, irmãos, que quando Ele percebeu que as pessoas estavam com fome, Ele chamou Filipe. Filipe, ele não era qualquer pessoa ali naquele momento. Jesus chamou Filipe ali intencionalmente. Por quê? Porque Filipe, ele era de Betsaida. Filipe, ele conhecia aquela região. Assim como Pedro conhecia de pesca, Filipe conhecia aquela região como a palma da mão dele. Filipe sabia onde tinha a padaria mais próxima. Filipe sabia, irmãos, os melhores acessos aos lugares daquela terra. Filipe, ele conhecia tudo daquele lugar. E Jesus, ele dirige uma pergunta intencional justamente para uma pessoa que conhecia aquilo. Jesus, ele tem nos provado em áreas que nós achamos que conhecemos. Jesus, ele tem testado você em áreas que você acha que você conhece, em áreas que você acha que é especialista. E Jesus, ele te coloca em situações justamente para mover você e você entender que precisa entregar o controle nas mãos dele.
Filipe, quando recebe este questionamento de Jesus, aonde compraria pão para tantas pessoas, ele vem com algo da terra. Ele vem com aquilo que ele tinha de conhecimento, matemática, ele entendia de conta, ele entendia de administração, ele conhecia a região, e dentro do intelecto dele, ele se dirige a Jesus, ele faz uma conta rápida e ele fala: Senhor, se nós conseguirmos aqui 200 denários, irmãos, um denário era um dia de trabalho, tá? 200 denários correspondia a 9 meses de trabalho. 9 meses de trabalho, de salário. Filipe fez essa conta rápida, esse cálculo rápido, e chegou num resultado que se ele conseguisse essa quantidade, que era muita, que era uma quantidade absurda, ele não conseguiria comprar pão e alimentar toda aquela multidão, porque era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, haviam mais de 15.000 pessoas naquele lugar, entre 10 a 15.000 pessoas naquele lugar, ou seja, era muita gente. Mas quando Jesus, ele coloca Filipe ali na prova, irmãos, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, ele já sabia o que iria fazer. Irmãos, quando você passar por situações aonde você acha que pode resolver isso e não consegue, talvez o Senhor está querendo falar a mesma coisa com você. Talvez o Senhor, ele quer mover você na mesma realidade na qual ele moveu Filipe, que é falar: Senhor, realmente, diante de tudo que eu aprendi, foge da minha capacidade, foge do meu controle, foge daquilo que eu posso fazer, e eu quero decidir a partir de hoje, entregar tudo isso para o Senhor, porque é só o Senhor que pode realizar esse feito. Só o Senhor pode fazer isso. O deserto é escola para aprender a multiplicar. Fala para quem está do seu lado: o deserto é escola para aprender a multiplicar. Jesus estava movendo os seus discípulos para uma escola, irmãos. O deserto é uma escola. Jesus, ele colocou as pessoas no local certo. Talvez as pessoas enxergavam aquele local como um local deserto, como um local onde elas não produziriam, como um local onde elas não conseguiriam alimento, onde elas não dariam frutos. Mas o local que Jesus colocou aquelas pessoas foi o local certo. A região que eles estavam se chamava Betsaida, e Betsaida significa casa de pesca. Betsaida significa casa de pesca, queridos. Jesus estava para fazer um grande milagre ali que eles ainda não entendiam, mas ele primeiro queria que eles aprendessem a como viver esse milagre, essa provisão que chegaria e como eles multiplicariam isso. Então o deserto, irmãos, é um lugar de nós sermos provados, assim como Filipe foi, assim como Pedro foi, assim como José foi, assim como tantos outros na Bíblia foram provados por Deus. E não um local de nós colocarmos Deus à prova. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque quando estamos no deserto, nós queremos questionar a Deus. Nós queremos colocar Deus à prova, nós queremos fazer perguntas, o porquê isso está acontecendo, e não entendemos se estamos em um deserto, mas se Deus está conosco, queridos, tem algum aprendizado nisso aí, Deus está preparando algo nisso aí, irmãos, compreenda que o deserto com Jesus, ele não é um deserto comum, ele é um deserto onde há provisão, ele é um deserto onde o Senhor pode multiplicar essa provisão, e foi o que ele fez. Então jamais coloque à prova Deus no deserto, quando você estiver no deserto. Olha o que diz em Salmos capítulo 106, versículo 13 e 14. Logo porém, se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas, nas regiões desérticas, irmãos. Isso aqui está falando do povo do Egito. O povo que saiu ali do Egito para ir para Canaã, Deus fez com que eles passassem pelo deserto. Irmãos, deserto é uma passagem. Diga para pelo menos 2 pessoas aí: deserto é uma passagem, e você vai passar pelo deserto.
E você vai ser aprovado no deserto, e você vai aprender no deserto, e você vai iniciar, mas você também vai terminar. Queridos, o deserto é o seminário do crente, o deserto é a faculdade do cristão, o deserto é o lugar onde nós viveremos as maiores experiências com o Senhor nosso Deus. O deserto ele quer te forjar, o deserto ele quer te capacitar. O deserto ele quer te dar experiências para que você consiga multiplicar o que o Senhor começar a entregar nas suas mãos. Eu vejo um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, queridos, ele cresceu conhecendo a palavra de Deus, todo o Pentateuco. Era um homem instruído na lei, era um fariseu, um homem que era poliglota, um homem que teve todo o seu conhecimento adquirido por um dos maiores rabinos da época, que era o rabino Gamaliel. Esteve aos pés do Gamaliel, porque a sua família tinha condições. E esse Saulo de Tarso, apesar de ter ali uma cultura religiosa, apesar de ter crescido com o ensino religioso, apesar de conhecer toda a palavra de Deus e de todos os costumes da época do seu povo, um homem zeloso, queridos. Saulo era tão zeloso que ele tornou-se perseguidor da igreja. Ele tornou-se aquele que perseguia a igreja, porque ele era zeloso pela lei, mas ele ainda não entendia a graça de Cristo. Ele ainda tinha os seus olhos tampados, vendados, ainda haviam escamas nos olhos dele. Mas sabe o que é tão interessante, queridos? Que quando Jesus atrai um discípulo seu para o deserto, quando Jesus atrai uma pessoa para o deserto, Jesus ele quer fechar o olho do horizontal e ele quer abrir o olho no vertical. E foi assim que ele fez com Saulo, aonde este homem que enxergava o que não devia enxergar, ele ficou cego e começou a enxergar o que Deus queria que ele enxergasse. E tudo aquilo que ele havia aprendido, irmãos, nessa terra, ele percebeu que tudo precisava ser renovado. Ele percebeu, assim como ele diz no capítulo 12 aos Romanos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a metanoia, né? Renovação da mente, para que vocês possam desfrutar ou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele participou desse processo, ele passou por esse processo a ponto de abrir mão de todo o conhecimento da terra e participar do seminário teológico com Cristo. Pastor, aonde que foi esse seminário teológico com Cristo que Paulo passou? Porque depois que ele conheceu a Jesus, ele foi ali para Tarso, onde ficou quase 12 anos. Mas quando nós lemos nos relatos das cartas dele, ele vai dizer que ele ficou no deserto por quase 3 anos, e o evangelho que ele aprendeu foi passado para ele pelo próprio Cristo. O próprio Jesus, queridos, ensinou Paulo acerca das coisas do reino de Deus, acerca do evangelho, acerca de tudo aquilo que ele tinha passado para os seus apóstolos em vida na terra. Ele passou para Paulo, queridos, e não foi em um lugar confortável, e não foi em uma cadeira macia, e não foi no ar-condicionado, não. Ele passou todas as instruções para Paulo no deserto, e o deserto fez com que este homem se tornasse o maior homem da história, queridos, depois de Cristo. O homem que levou o evangelho, que morreu pelo evangelho também, e que através da vida dele nós temos ali os relatos nas cartas, que hoje são instruções para cada um de nós da igreja. Paulo só escreveu essas cartas, queridos, sabe por quê? Porque ele estava no deserto, porque ele aprendeu no deserto, porque o deserto forjou ele. E quando ele escreveu as cartas, foi em meio a prisões e açoites. Ele apanhou para escrever, ele sangrou para escrever, ele sofreu para escrever. Os últimos dias de Paulo, queridos, estão mencionados lá em Timóteo, onde ele fala que até uma capa ele estava precisando, porque ele estava com frio dentro do calabouço romano, onde ele não tinha pessoas que compareceram no tribunal dele para tentar defendê-lo, onde ele estava sozinho, onde as pessoas o abandonaram. Queridos, o deserto ele nos forja, o deserto ele nos fortalece, mas ele fala: eu não temo. Sabe por quê? Porque através do deserto eu aprendo, através da minha vida eu aprendo que eu combati o bom combate, que eu acabei a minha carreira, mas aquilo que eu guardei eu consegui com Cristo, eu aprendi com Cristo, porque eu fui aluno e discípulo de Cristo, que foi a fé. Será que tem alguém aqui que pode levantar a sua mão e dar glória a Deus e guardar a fé que vem em Cristo Jesus? Aleluia! Porque foi no deserto que ele aprendeu a multiplicar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Foi no deserto em que ele multiplicou discípulos.
Foi no deserto, queridos, que ele fez a obra de Deus. E nessa escola a gente precisa entender que o controle precisa estar nas mãos do Senhor. Quando Filipe falou: Senhor, eu não posso fazer nada, alguém veio com a solução. Talvez a solução que chegou ali era algo muito pequeno aos olhos de todos, muito pequeno aos olhos dos apóstolos e dos discípulos. Mas para Deus nada é pequeno. Para Deus, queridos, nada é pequeno. Para Deus, tudo, queridos, que chega nas mãos dele se torna algo grande. Antes da multiplicação vem a provisão, é o que eu aprendo. Diga para alguém que está do seu lado: antes da multiplicação acontecer, vem a provisão de Deus. Vem a provisão, queridos. Antes de Jesus multiplicar os pães e o peixe, Jesus, ele multiplicou a fome das pessoas. O que fez essas pessoas ficarem tanto tempo sem se alimentar com Cristo no deserto, irmãos? Foi a fome que ele multiplicou na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam com ele. Pessoas que estavam famintas, pessoas que estavam sedentas, pessoas que não queriam sair dali, queriam estar perto, não queriam perder, queridos, nenhum ponto da mensagem, não queriam perder o time da mensagem, não, ficaram ali esperando Jesus falar: ó, agora é hora de comer. Queridos, eu vou te falar algo aqui, como é difícil essa escola. Porque nessa escola há pessoas que vão querer desmotivar você. Nessa escola há pessoas que vão querer parar você. Nessa escola tem pessoas que vão estar enxergando tudo horizontalmente e nunca verticalmente. Assim como os discípulos falaram para Cristo: leia os 4 evangelhos, o milagre da multiplicação. Diante desse relato, os discípulos falaram: Senhor, despede a multidão, que eles possam encontrar um lugar para dormir, que eles possam encontrar um lugar para se alimentar. Senhor, despede. Olha os conselhos que os discípulos estavam dando para Cristo, como homens terrenos, com uma visão terrena. Entenda, irmãos, que diante daquelas pessoas que estavam ali para ser curadas, queriam ouvir a palavra, a Bíblia não fala que essas pessoas eram necessitadas. Não, essas pessoas, elas estavam viajando para Jerusalém, ou seja, elas tinham condição, elas tinham recurso de fazer a viagem para ir para Jerusalém para a festa. Eles andavam com alforje, mas eram pessoas que tinham uma necessidade que o homem não consegue enxergar, irmãos, uma necessidade espiritual. A prioridade de Jesus era alimentar o povo espiritualmente. A prioridade de Jesus na tua vida é te alimentar espiritualmente. A prioridade de Jesus na sua vida, queridos, é nutrir você com o alimento do céu. Em primeiro lugar, Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele se preocupa com a sua saúde espiritual. Jesus, ele se preocupa com a sua nutrição espiritual, queridos. E antes de Jesus multiplicar qualquer coisa na tua vida, ele vai prover o alimento que vem do céu para você. Ele vai saciar a tua fome. Ele vai saciar a tua fome. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, dê prioridade à palavra de Deus. Dê prioridade ao alimento que vem do céu. Antes de tomar café da manhã, tome um café com Deus quando você se levantar. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, ela é doce como mel, e ela vai ensinar você a ser um multiplicador, ela vai ensinar você a produzir muitos e muitos frutos, e isso é o que precisa ser um reflexo na nossa vida, produção de muitos frutos. Falar de multiplicação é falar da nossa vida aqui na terra, do nosso propósito de vida aqui na terra, irmãos. Em João capítulo de número 15, versículo 5 vai dizer: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, irmãos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. No versículo 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Queridos, discípulo é aquele que dá muito fruto. Discípulo é aquele que produz frutos. Discípulo é aquele que multiplica o que o Senhor tem colocado nas mãos. E eu vejo pessoas aqui que receberam 1, mas farão 30.
receberão 1, mas farão 70, receberão 1, mas farão 100 vezes mais. Eu profetizo a multiplicação de Deus sobre a sua vida, a provisão que Ele tem colocado no teu celeiro, pode ser até pouco, mas o Senhor vai fazer com que seja muito. Mas nós precisamos parar, confiar, ouvir o que Ele tem a dizer. Às vezes nós nos perdemos porque nós servimos, nós nos movemos, nós corremos para lá, corremos para cá, mas nós não sentamos, irmãos. A gente não senta para se alimentar, a gente não para comer. Irmãos, Deus tem uma mesa para você nesse lugar. Deus preparou uma mesa para você aqui em Valparaíso, aqui na Lagoinha. Mas a mesa não é da Lagoinha, a mesa é de Jesus. E a mesa, queridos, ela é preenchida, ela é fornecida com o alimento do céu. Se há uma mesa, o propósito é nós sentarmos nela. O propósito é você sentar nessa mesa. Se você não senta, você é aquele que serve a mesa. Mas se você não é aquele que serve a mesa, você é aquele que senta. Descanse. Jesus, antes de multiplicar a provisão, Ele pediu para que todas aquelas pessoas se sentassem, todas aquelas pessoas estivessem em um ambiente organizado. Irmãos, o deserto, ele quer causar desespero nas pessoas a ponto delas não enxergarem a saída, a ponto delas não enxergarem a solução. Você vê que diante de uma multidão de pessoas, 5.000 homens, várias mulheres, fora as mulheres e crianças, os discípulos estavam perdidos, não sabiam como multiplicar, como trazer o alimento para aquelas pessoas diante de um impulsionamento que Jesus deu a eles, uma missão que Jesus passou para eles fazerem. Eles não sabiam o que fazer, queridos, porque estava tudo desorganizado, estava tudo bagunçado. Jesus vem para dar uma calma em tudo isso. Jesus fala: senta, todo mundo sentadinho. Porque quando a gente senta, irmãos, a gente está com os nossos ouvidos atentos à instrução. A escola a gente só aprende se estiver sentado, não é verdade? Só aprende se estiver sentado. E se estiver com sono dormindo, vê se tem alguém dormindo aí, irmão. Se tiver, chacoalha ele, que nessa escola aqui nós chacoalhamos. Lá no quartel, quando alguém dorme na instrução, fica de pé, para não dormir. Fica de pé aí, senão você vai tomar um banho daqui a pouco. Mas a gente precisa estar sentado para aprender, irmãos. Quem não senta para aprender não é apto para se levantar para ensinar. O que Jesus quer fazer através de você é que você possa multiplicar o que Ele tem colocado na sua mão, que você venha prover o alimento que Ele está provendo na sua vida. Mas primeiro você precisa sentar, e quando você sentar, você vai conseguir enxergar melhor tudo o que está acontecendo na sua volta. Você vai conseguir enxergar a solução para esse deserto. Você vai encontrar, queridos, a saída para esse problema. Todos sentados, irmãos. Jesus, Ele começa a enxergar a solução para aquele problema. Ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia a resposta. Aonde um duvidou, outro se levanta e vem trazendo ali um jovem, um menino. E todos começam a enxergar diante daquele problema, queridos, a provisão chegando. Um menino, apenas 5 pães e 2 peixes, queridos. Jesus é organizado. Jesus, Ele quer organizar a tua vida. Se Ele chamou você para essa escola, é que Ele quer organizar, Ele quer colocar tudo no lugar. Queridos, eu vejo quando Jesus foi servir a ceia com seus discípulos, foi participar da ceia com seus discípulos. A palavra de Deus, Ele fala que Jesus mandou seus discípulos irem na frente dele para preparar o lugar, para que eles pudessem ceiar, para que eles pudessem ter aquele momento de comunhão. E a ordem de Cristo foi o quê? Quando chegarem lá, um homem vai atender vocês, e vocês vão entrar na casa e vai colocar tudo no seu devido lugar. Vai limpar a casa, vai organizar a casa, para que nós possamos acessar, queridos, o pão de Deus, para que a gente possa acessar a provisão do Senhor, se alimentar. Na Bíblia eu vejo uma mulher chamada Agar, aonde ela sai da casa de Abraão e de sua esposa, e ela vai para o deserto, sem rumo, com um filho pequeno. Ela estava no deserto, irmãos, e ela se desesperou, porque ela estava olhando aquilo que era horizontal. Ela estava olhando a multidão de problemas, pensando na multidão de problemas e de desafios, o que ela iria fazer. E ela não conseguiu enxergar algo que estava diante dos olhos dela, queridos, que era a água. Ela não conseguiu enxergar a água, porque
O desespero do deserto gerou isso no coração dela, cegou ela, ela não encontrou a solução. A Bíblia diz que ela deixou o seu filho embaixo de uma árvore, se afastou do menino, e ela falou: Senhor, não quero ver meu filho morrer. E o Senhor respondeu ela: a água está ali. Irmãos, quando nós sentamos para ouvir, quando nós descansamos no Senhor, Jesus ele mostra para você com clareza o que precisa fazer. E aquilo que ele mostra para você com clareza, talvez são coisas tão pequenas, talvez são pequenas decisões, pequenas escolhas, passos tão pequenos que nós precisamos fazer ali para resolver aquilo, irmãos. E nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor ele quer abrir os teus olhos. E nessa escola você está aprendendo, não é com homem, você está aprendendo com Cristo. E você vai viver diante dessa realidade, aonde você vai produzir muitos frutos no Senhor. Aquele menino, ele chega e entrega para Jesus o que ele tinha. E por fim eu quero trazer aqui o último ensinamento, que é: entregue nas mãos certas o que pertence a você. Diga para esse crente aí, irmão: entregue nas mãos certas o que pertence a você. Oh, irmãos, o que pertence a nós precisa estar nas mãos certas. Nas mãos daquele menino, 5 pães ainda eram 5 pães, 2 peixes ainda eram 2 peixes. Nas mãos daquele menino, o que ele tinha continuava sendo o que ele tinha, mas nas mãos certas algo de diferente iria acontecer. E Deus prova isso em toda a Bíblia, queridos. Nós temos vivido debaixo da provisão de Deus. E viver debaixo da provisão de Deus, queridos, é viver na contramão do mundo. É viver coisas assim que a gente se surpreende o que Deus faz. Porque quando a gente está desesperado, às vezes a gente quer buscar coisas grandes para resolver o nosso problema, pessoas grandes para resolver o nosso problema. A gente quer buscar em autoridades, muitas das vezes, em tantas coisas. E Jesus, ele nos mostra coisas tão pequenas. Eu vejo no Antigo Testamento uma viúva que teve também uma necessidade. Em 1 Reis capítulo 17, versículo de número 12. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela colocou, queridos, nas mãos certas aquilo que ela tinha. E o que ela tinha, ela não colocou na mão de um profeta, não. O que ela tinha, ela colocou nas mãos do Senhor, na palavra que o profeta semeou na vida dela. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, da mesma forma que Elias foi um instrumento de Deus para ser usado na multiplicação da provisão daquela mulher, aquela mulher também foi um instrumento de Deus na vida do profeta Elias, porque também ele não tinha nada para comer. Olha as situações que o Senhor nos coloca nessa escola, irmãos, de nós aconselharmos diante de uma necessidade que às vezes nós estamos enfrentando ela, falarmos sobre um deserto que nós estamos nele,
E da mesma forma que Elias foi usado para abençoar aquela mulher com a palavra e gerar multiplicação naquela casa, assim Deus fez também na vida dele, porque ele não tinha o que comer, e Deus não mandou ele até um empresário para se alimentar, não. Deus não mandou Elias para uma autoridade para ele se alimentar, não. Deus, ele não mandou Elias para pessoas grandes da terra para se alimentar, não, para um rei da época, não. Deus mandou Elias na casa de uma viúva que apenas estava ali para comer a sua última refeição e morrer depois com o seu filho. Olha o que Deus faz, queridos, em coisas tão pequenas Ele torna coisas tão grandes, Ele multiplica. Porque se tem algo para colocar nas mãos certas, irmãos, Ele vai fazer. Se você tem algo para entregar para o Senhor, Ele vai fazer com aquilo que você tem para entregar para Ele. Nós não podemos chegar ao Senhor, queridos, vazios, não. Tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma pequena coisa aí, queridos, para entregar a Deus. Talvez a sua fé está tão pequena, entregue essa pequena fé para Ele, porque Ele vai fazer essa fé multiplicar, essa fé ficar grande. Talvez a saúde está pouca, Jesus quer que você entregue esse pouquinho de saúde para Ele, porque Ele vai te dar vigor, Ele vai multiplicar essa saúde. Queridos, talvez o que você tem hoje é tão pequeno, mas o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas. Não menospreze aquilo que você tem nas mãos. Esse garoto, ele poderia menosprezar o que ele tinha nas mãos, sabe por quê? Porque a Bíblia declara que eram 5 pães de cevada, irmãos. Não era nem pão de trigo, aquele pãozinho gostoso, quentinho da padaria, não. Era pão de cevada. Você sabe o que é pão de cevada na Bíblia? É tipo uma bolacha de água e sal, mais dura, queridos, que tem que ter um dente ungido para não quebrar ele. Era uma bolacha dura. Pão de cevada era utilizado para alimentação de animais, de cavalo, na época. E era isso que ele tinha no seu alforje, apenas 5 pães de cevada. Algo tão pouco, algo tão pequeno, algo que ninguém dava valor. Eu acredito que aquelas pessoas, elas preferiam estar sem nada, do que estar com pão de cevada dentro do alforje. Porque era algo muito humilde, queridos, isso. Era algo muito pequeno. Ele tinha 2 peixes ali também no seu alforje. E esses peixes, queridos, eram peixes também pequenos. A palavra no grego não é a palavra ictus, de peixe médio ou grande. Era um peixe pequeno. Era uma sardinha que ele tinha ali, queridos, guardada. Era o mesmo tamanho do peixe que os pescadores aqui da Lagoinha, quando vai ali pro Curumbá, pesca, irmãos. Aquelas piabinhas, aqueles cará. Ô pescador aqui da igreja, eu vou profetizar para você uma pesca maravilhosa em nome de Jesus. Eu falo isso porque os irmãos foram pescar hoje de manhã, tá? Gente, Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quem está trazendo essa palavra, queridos, é o próprio Deus ao seu povo. Aquilo que você entrega nas mãos certas, aquilo que você entrega nas mãos de Jesus, não tem como Ele não cuidar, não tem como Ele não fazer, não tem como Ele não multiplicar. Às vezes nós reclamamos de coisas e situações da nossa vida que nós não temos coragem de entregar para Ele. Você não entrega, você prefere conviver com vício, você prefere conviver com problema na família, você prefere conviver com problema no trabalho, você prefere conviver com problema financeiro, mas você não entrega para Cristo aquilo que Ele está pedindo para que você coloque nas mãos dEle. Às vezes nós reclamamos: eu estou sem saúde, mas você não entrega a saúde nas mãos do Senhor. Você não se alimenta com a palavra para Ele te ensinar o que é ter uma vida saudável nessa terra. Querido, Jesus, Deus, Ele guarda o seu povo, tem ensinamento para tudo na Bíblia. Ah, pastor, estou com problema financeiro, mas você não coloca as tuas contas nele. Quer dizer, as contas você põe,
mas você não entrega aquilo que pertence a Ele, você não devolve o seu dízimo, você não oferta. Como você quer sair dessa crise financeira, como você quer pedir algo para Deus, se você não colocou nas mãos deles antes? O que o Senhor diz nessa palavra: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não multiplicar, se eu não fazer com que as janelas dos céus se abram sobre vocês e gerem ali maior abastança, diz o Senhor. Ele quer multiplicar tudo, queridos. Coloque nas mãos dele. Esse menino entregou 5 pão duro ali para Jesus, não foi, irmãos? Coloca o pão duro nas mãos de Jesus. Jesus vai multiplicar, irmãos. Jesus vai fazer. Tem tanta gente hoje com coração duro. Entregue nas mãos de Jesus, que Ele é especialista de quebrar coração. Ele é especialista de partir coração e de fazer com que esse coração ele seja ali esfarelado, e Ele fazer com que esse coração ali seja remoldado, assim como Ele faz com o vaso. Jeremias, quando profetizou sobre Israel, sobre a casa do oleiro, ele fala que o oleiro, ele pega o vaso, ele quebra o vaso, e desse vaso que ele quebrou, um vaso duro, ele faz um vaso novo, conforme Ele escolheu fazer, conforme a vontade dEle. Tem alguma coisa dura, queridos, na sua vida? Alguma coisa resistente, alguma coisa que não consegue ser quebrada por você? Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai quebrar isso. Ele vai fazer tudo novo, Ele vai fazer de novo, Ele vai remodelar a tua vida, Ele vai remodelar aquilo que você está colocando nas mãos dEle. Talvez o que você tem hoje é muito duro para entregar ao Senhor, querido. Jesus, Ele vai fazer com que esse algo que é duro, esse algo que é resistente, Ele vai fazer isso, alimentar não só você, mas alimentar também uma multidão que está chegando. Ele vai transformar esse pão, queridos. Ele vai transformar esses peixes. Ele vai fazer algo extraordinário acontecer com o pouco que você tem colocado nas mãos dele. O que você entrega nas mãos do Senhor, queridos, não é aquilo que Ele devolve para você. Fala para quem está do seu lado: o que você entregar nas mãos do Senhor não é aquilo que Ele vai devolver para você. Seja um profeta, Lagoinha, fale como com autoridade aí. Aquilo que você entrega nas mãos do Senhor não é aquilo que Ele vai devolver para você. Aquilo que nós entregamos para o Senhor, queridos, o Senhor, Ele devolve para nós multiplicado. O Senhor, Ele tem feito coisas maiores do que nós imaginamos. O Senhor tem nos dado mais do que nós necessitamos, queridos. Nós temos vivido uma realidade não só de provisão, mas uma realidade de multiplicação. E eu quero convidar você nessa noite, Lagoinha, fica sobre os seus pés e nós vamos exaltar o Deus da provisão, o Deus que multiplica. O Senhor, Ele tem chamado uma igreja para se levantar diante de uma multidão e entregar aquilo que pertence a Ele, entregar aquilo que só Ele pode agir, só Ele pode fazer. Então, Lagoinha, enquanto estivermos louvando ao Senhor, comece a entregar a Ele. Entregue para Ele o seu coração, entregue para Ele os seus anseios, entregue para Ele talvez alguém que não está aqui e que talvez é esse pão duro que eu falei, esse coração duro. Ei, Jesus vai fazer um vaso novo, Jesus vai fazer algo novo. Jesus é especialista em transformar. Então entenda que no ambiente da multiplicação, no ambiente que nós estamos, foi o ambiente que Jesus te atraiu nessa noite, foi o ambiente que Jesus te chamou nessa noite. E se Ele te chamou, você ouviu, e você está aqui faminto, e você está aqui ouvindo Ele, pode ter certeza, você não voltará para casa de mãos vazias. Você não voltará para casa, Lagoinha, com o seu coração vazio, não. Você voltará cheio, você voltará transbordando, você voltará, queridos, contemplando o milagre do Senhor.